Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Christian, estamos aqui de volta à nossa disciplina de Fundamentos da Teoria Econômica e na nossa última aula nós estávamos falando sobre equilíbrio de mercado, na qual a gente parou aqui com esse exercício que eu havia deixado para vocês fazerem, porém vamos resolvê-lo agora para que vocês possam compreender melhor como que se dá essa relação de equilíbrio, ok? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai ter aqui duas equações. A primeira, ela se refere à curva de demanda, a segunda, à curva de oferta. Por que ela vai ser? É só porque tem um D e porque tem um O aqui? Não. Basicamente, o que vai definir para a gente que essa curva, que essa equação é uma equação de demanda ou que essa equação é uma equação de oferta, vai ser a relação que ela tem com o preço. Tá? Então, a relação que nós temos aqui ela é negativa, é inversamente proporcional, logo se trata de uma função de demanda. E essa função se trata de uma função de oferta, justamente porque o preço ela tem uma relação direta, né, com a quantidade. Então, ela é diretamente relacionada, logo ela é de oferta. Então, a primeira questão que pede aqui, a primeira alternativa da nossa resolução, pede para a gente encontrar aqui qual que é o preço e a quantidade de equilíbrio. Então vamos lá. A gente tem aqui as nossas duas equações, tá? Então, como que nós vamos resolver isso? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a equação de demanda e a equação de oferta em equilíbrio, elas são exatamente o quê? Iguais, tá? Se nós fôssemos representar aqui graficamente, nós temos que recordar que as duas equações, né, a equação de oferta e de demanda, em equilíbrio, elas são exatamente iguais, ok? Porém, como que a gente vai fazer isso? Se elas são iguais, basta a gente igualar essas duas equações. Então, logo eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui que a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, ok? Então, vamos pegar aqui 32 menos 4px é igual a 20 mais 2px. Basta que agora nós fazermos o que? Isolar cada termo e assim resolver para px. Então vamos ter, né, eu vou pegar esse termo, passar para cá, e vou pegar esse termo, passar para cá. Então vamos ter 2px mais 4px, que é igual a 32 menos 20. Logo, nós vamos ter então 6px igual a 32 menos 20, igual a 12. Logo, px é igual a 12 dividido por 6. Ou seja, o nosso preço ele é igual a 2. Então, temos aqui que o nosso preço ele é igual a 2. Já achamos, então, o preço de equilíbrio quando essas duas equações são iguais. Agora, como que eu acho as quantidades de equilíbrio? Basta, então, eu pegar esse valor de 2 e substituir em cada uma das equações. Vamos lá? Então, se eu pegar aqui essa primeira equação e substituir aqui o 2, o que vai acontecer com ela? 4 vezes 2, vamos ter 8. 32 menos 2, vamos encontrar o valor de 24. Da mesma forma que, né, vamos substituir o 2 aqui. Então, vai ficar 20 mais 2 vezes 2, 4. 20 mais 4, então igual a 24. Então, logo, o preço de equilíbrio é 2 e a quantidade de equilíbrio é 24 unidades, ok? Agora, temos que lembrar o seguinte, ele pede aqui, e se a quantidade demandada for 12, qual será o novo preço? Vamos voltar. Se nós pegarmos agora aqui e formos encontrar qual que é esse novo preço, nós vamos
Vamos pegar então a quantidade demandada. Olha só. Opa. Só um minuto. Voltamos. Então vamos pegar aqui. A quantidade demandada é 32 menos 4px. Então, vamos pegar aqui. Quantidade demandada é 32 menos 4px. Lá eu falei que a quantidade demandada é igual a 12, né? Com essa nova quantidade. Então, vamos fazer o quê? 12 é igual a 32 menos 4px. E vamos seguir a mesma ideia, tá? Vamos passar esse parâmetro para lá e esse para cá. Então, vamos ter 4px, que é igual a 32 menos 12. Então, vamos ter 4px, que é igual a 32 menos 12, 20. Px é igual a 20 dividido por 4. Logo, ele é igual a 5. Ok? Então, encontramos um novo preço. De que modo que isso irá impactar na nossa função de demanda, na nossa equação de demanda? Como que isso vai influenciar? Então, vamos observar o seguinte. Vamos pegar, então, agora aqui esse nosso preço, esse nosso 5, e vamos substituir tanto na função de demanda como na função de oferta. Então, vamos pegar como que isso irá ficar. Irá ficar quantidade demandada é igual a 32 menos 4 vezes 5. Isso aqui, na verdade, é mais para comprovar, dado que a gente já deu que o valor da quantidade é 12. 4 vezes 5, 20. 32 menos 20 é igual a 12. A quantidade ofertada, por sua vez, ela é 20 mais 2px. 20 mais 2px. Eu vou substituir o valor, então, de 5. Então, vamos encontrar que a quantidade ofertada é 20 mais 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 20 mais 10, a quantidade ofertada vai ser igual a 30. Tá? Vai ser igual a 30. Então, percebam que agora a quantidade demandada e a quantidade ofertada, elas vão ser diferentes. Então, como que isso vai influenciar, né? Então, vamos voltar aqui novamente. Se a quantidade demandada, qual que vai ser o novo preço? Encontramos que o preço ele vai ser de 5. Vai haver excesso de demanda ou de oferta, e qual que é o valor desse excesso? Então, vamos voltar. Encontramos, então, que a quantidade é 12 e que a quantidade ofertada é 30. Como que nós vamos observar isso? Como que nós vamos poder identificar se há excesso ou não há? Aqui a gente já observa claramente que a demanda é menor do que a oferta. Tá? Então, a quantidade demandada é menor do que a quantidade ofertada. Né? Demanda é 12 e oferta é 30. Logo, a gente tem excesso de oferta. Ok? Agora, nós podemos também identificar, né, qual que seria a magnitude desse excesso. É só fazer a diferença, né? 30 menos 12, vamos encontrar 18. Esse valor de 18 unidades é o excesso que nós temos de oferta nessa economia. Ok? Uma outra forma, né, da gente identificar essa questão do excesso é justamente a gente fazendo a representação gráfica, ok? Como que a gente pode representar isso? Vamos lá. Vamos pegar aqui e fazer o nosso gráfico. Então, aqui nós vamos ter
preço, quantidade. E vamos traçar aqui, então, as nossas duas curvas, tá? A nossa curva de oferta e a nossa curva de demanda. Nesse ponto de equilíbrio aqui, quanto que era inicialmente a quantidade demandada, ofertada e qual que era o preço de equilíbrio? Nós conseguimos identificar lá que nesse ponto aqui, a quantidade era de 24 de equilíbrio e já a quantidade, o preço de equilíbrio era de 2 unidades. Agora o preço passou para quanto? O preço passou para 5 unidades. Então percebam o seguinte agora, que vai haver, olha só, uma quantidade ofertada maior e uma quantidade demandada menor. Quanto que é a quantidade ofertada nova? É de 30. E a ofertada? E a demandada? Ela é de 12. Logo, nós podemos observar que aqui há um excesso de oferta. Beleza? Vamos partir agora então para o nosso segundo exemplo, que a gente havia deixado já na aula anterior. O nosso segundo exemplo vai mostrar para a gente que há aqui uma quantidade demandada, em que nós temos 2 menos 0,2 px mais 0,03 vezes o nível de renda. E a quantidade ofertada, do mesmo modo, Q de 0 de x, que é igual a 2 mais 0,1. Tá? Se vocês partirem pela mesma ideia que nós fizemos, a resposta ela vai estar bem aí, bem simples. Tá? Vamos fazer aqui então, só para não deixar dúvidas. Então, pegamos aqui novamente a quantidade demandada, vai ser igual à quantidade ofertada. Então, vamos ter 2 menos 0,2 px mais 0,03 r, que é igual a 2 mais 0,1 px. Aqui, de imediato, a gente já observa o seguinte. Olha, esse 2 aqui, esse tem um 2 aqui e tem um 2. Se eu passar qualquer um para de qualquer lado, eles vão se anular, né? Então aqui, ó, esse 2 vai anular com esse, então vai ficar 0. Porém, foi dito anteriormente, aqui, ó, que o nível de renda é igual a 100. Né? Então nós temos que R é igual a 100. Então aqui vai ficar menos 0,2 px mais 0,03 vezes 100, que é igual a 0,1 px. Aqui nós vamos passar esse parâmetro para o outro lado. Então vamos ter 0,03 vezes 100, 3, que é igual a 0,2 px mais 0,1 px. Logo nós vamos ter que 0,3 px é igual a 3. Então, vamos ter que px é igual a 3 dividido por 0,3. 3 dividido por 0,3, nós vamos encontrar o valor de 10. Né? Então, px é igual a 10. Aqui agora é só a gente fazer aquele mesmo passo. Tentem aí. Vocês vão pegar agora, substituir o valor no px, agora vocês também têm o valor da renda, e vão fazer as deduções conforme já apresentamos. Beleza? Vou deixar aqui então, basicamente, o resultado, a quantidade ofertada e a quantidade demandada que vocês vão encontrar vai ser, nesse primeiro caso, de 10, ou vai ser de 3 unidades, a quantidade, o preço de equilíbrio aqui é 10, e a quantidade de equilíbrio, ela vai ser 3. Tá? Até porque, se vocês forem olhar, 0,1 vezes 10, 1. 2 mais 1, 10. 0,2 vezes 10, 2. Então, vai cortar os 2,
0,03 vezes R é igual a 100. Logo, o nosso equilíbrio ele vai se dar por essa expressão. Beleza? Agora, nós vamos entrar... Então, eu vou cortar aqui esse vídeo, por aqui, e eu já vou postar para vocês a nossa próxima aula, que diz respeito, basicamente, à elasticidade. Ok? Então, paramos aqui, somente para esclarecer a respeito desse exercício, e agora vamos entrar na aula de elasticidade. Aguardem só um minuto.